Com a gloriosa paz do Senhor, mais uma vez estamos felizes de estarmos aqui na presença do Senhor. Abra a palavra, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, glórias a Deus, versículo de número 7 em diante, glórias a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 em diante, glórias a Deus. Aleluias. Capítulo 3, verso 7. Livro da Revelação Apocalípticas, capítulo número 3, versículo de número 7. Glórias a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, adorando ao Senhor juntamente com todos os irmãos. Que uma alegria. Glórias a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga, espera um pouquinho aí, pastor. Glória a Deus. Escola dominical. Aleluias. Apocalipse 3, 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que prostem aos seus pés e reconheça que eu o amei, visto que guardou a minha palavra de exortação e a perseverança. Eu também guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a provas os que habitam na terra. Venho em breve. Retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei vencedor a coluna do santuário do meu Deus, dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da minha cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o nome do meu povo, novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia no banco, por gentileza. Pega aí o momento da guitarra. Vamos louvar uma canção aqui. Glórias a Deus. Tom maior, por gentileza. Glórias a Deus. Aleluia. Coloque a Bíblia no banco, por favor, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Coloque a mão no seu coração assim. É o único que é digno de receber. Eu quero ver você. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, bem forte. Ao único, quero ouvir. A honra e a glória, a força e o poder. Sou Ele. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos a Teus pés, consagrados nossos dias. Adoramos
dos séculos. Seja honra, seja glória, seja glórias a Deus. Quanto sentiu a presença do Espírito Santo? Eu estava aqui sentado aqui falando com o Senhor no começo do culto, chorando. Eu tinha preparado a mensagem e o Senhor falou para mim, dizia, rapaz, é eu que falo, é eu que faço, é eu que vou fazer. Eu disse, amém, Jesus, eu estou aqui para falar, né? O que Deus quer. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu tinha colocado aqui o cordãozinho da Bíblia ali. Eu falei, Senhor, mas se for essa palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. Quando os irmãos e os homens cantaram, o Senhor falou no meu coração que Ele ainda quer falar com essa igreja como tem falado e muito mais profundo com crentes nessa noite. Deus, Ele fala ao nosso coração através do livro de Apocalipse. Sabemos bem, o livro de Apocalipse é um livro da revelação, o livro a qual Jesus escreve através do profeta, ou melhor, escritor João, ali na ilha de Patmos. A palavra do Senhor diz que naquela época existia uma perseguição muito grande em cima dos cristãos. A palavra do Senhor diz que naquela época existia, assim como existe até hoje, uma política muito forte naquele lugar. Mas não era uma política democrática, era uma política que era passada de imperador para imperador, e ali aquelas pessoas tinham que obedecer o que o imperador falava. Se o imperador falasse que tinha que adorar a imagem, eles tinham que adorar a imagem. Mas existia uma igreja na terra dos viventes, naquele lugar, que não obedecia à voz daquele imperador, mas que ouvia a voz do Espírito Santo de Deus e só obedecia a ela. Lembramos bem dessa palavra acerca de obedecer à voz de Deus. Lembramos do nosso amigo querido irmão Daniel, quando estava ali na Babilônia, ou melhor dizendo, Sadraque e Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor diz que aquele rei levanta ali uma estátua para que eles pudessem adorar, e a Bíblia diz que eles não adoram e vai para a fornalha, porque crente que é crente pode falar o que quiser. Se Jesus não falar para ele fazer, ele não faz. Se Jesus não mandar ele ir, ele fica. Se Jesus mandar ele comer, ele come. Se Jesus mandar ele jejumar, ele jejuma. Crente que agora é assim. E nessa época existia um homem chamado João, e então a palavra do Senhor diz que esse homem não obedece às leis dos imperadores, e agora existia
Patmos. Observe bem comigo que vai dar certo com a outra palavra que eu preparei. Deus nos coloca em alguns lugares para nos provar, ou até mesmo nos dar visões, ou algo de experiências com Ele. Eu aprendo essa palavra que Deus conduz numa Patmos para mostrar algo que seria para nós hoje, escrevendo em Apocalipse. Eu aprendo nessa palavra que João está sozinho na ilha de Patmos, e a palavra do Senhor diz que de repente ele começa a ver, abre-se o céu. A palavra do Senhor diz que ele começa a enxergar. Então Deus fala com ele: meu filho, escreve tudo no livro agora, escreve tudo que eu estou te mostrando, para que a minha terra, a minha igreja, entenda os teus mistérios com ela. Tem muita gente que congrega, que toma Santa Ceia, que vem para a igreja, mas ainda não entenderam o mistério de Deus, ainda não entenderam o que é adorar, ainda não entenderam o que é glorificar o Senhor. Tem pessoas que ainda falam que vêm para o culto para buscar milagre. Nós não viemos no culto para buscar milagre, nós viemos no culto para trazer o que, pastor? Trazer o nosso barco. A palavra diz que Pedro estava ali na beira da praia com a sua frustração, e a palavra do Senhor diz que mandou chamar Pedro: traz o barco para mim, Pedro. E a Bíblia diz que depois do culto ele foi até o mar e deu para ele a vitória. Então, na hora, esse momento agora, é a hora de nós adorarmos ao Senhor e entender os mistérios que Jesus tem para a nossa história. Entendemos que existe uma vida além dessa que vivemos, que existe uma vida além dessa que nós estamos vivendo no dia de hoje. Então João escreve aqui para muitas igrejas, mas uma das igrejas que me chama a atenção é a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e que é verdadeiro. Quem é que estava falando com ele aqui? Era Jesus Cristo Nazareno, era o homem das mãos furadas, era o filho da irmã Maria mais velha, era Jesus. Estava falando com o anjo da igreja: olha, eu tenho visto que vocês têm pouca força, que vocês têm sido afligidos, têm sido pressionados, mas eu tenho visto algo de interessante. Vocês têm guardado a minha palavra. Guardar a palavra é sinônimo de não pecar. O salmista disse: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O apóstolo Paulo disse: eu guardei a carreira, parei de pregar, mas eu guardei a fé. Ainda a palavra do Senhor diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A palavra guardar tem algo de interessante para nossas vidas aqui. Quando falamos em guardar, é esconder algo de precioso. Ninguém esconde nada que não seja precioso, ninguém esconde nada que não seja interessante para si mesmo. Então eles guardam a palavra do Senhor, que é vida. Salmo capítulo 1, a palavra diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você tem lido a Bíblia, meu irmão? Tem guardado a palavra? Tem obedecido a palavra? Tem colocado a palavra no seu coração? Sabe por quê? Que muitas pessoas estão mortas dentro da igreja, não conseguem sentir a presença, não conseguem parar de olhar para o irmão que está glorificando. É porque está faltando palavra, é porque está faltando santificação, está faltando ler a palavra que é alimento para a nossa história. Está faltando algo. E a palavra do Senhor diz: olha aqui, escute uma coisa, olha para mim, por favor. A luta dessa igreja era uma luta muito grande. Sabe por quê? Era uma luta política. Tem tido pouca força política, força de adorar, força de continuar. Naquela época existia uma força política, ou seja, quem não votasse ou estivesse com ele, as portas se fechariam. Tanto que a palavra diz: coloca uma porta aberta diante de ti, porque tinha porta fechada. Quando a igreja vai contra o imperador, as portas se fecham, mas eles não sabem que existe um Deus que tem a chave que abre qualquer porta, que vai na frente, que abre a corrente. Pastor, é mesmo? É. Isaías 45, a
nosso coração, como diz Salmo 139, conheço, te sondo, sei o que está no seu coração. E ele enfatiza, guarde a palavra. Apocalipse quer dizer o fim dos tempos, revelação do que vai acontecer nos últimos tempos. E deixa eu dar um alerta para você, crente. Você tem 40 anos de crente, você tem 50 anos de crente, deixa eu dar um alerta para você. Os meninos da fé, a palavra diz, não nos conformeis com esse mundo, e nem com esse mundo lá, pastor. Eu já estou sem força, acha força nessa noite. Jesus vai me fortificar. Tira o seu foco nesse mundo e meu foco na glória. Sabe por que nós dá vontade de parar? Porque nós dá foco aqui na terra. Começamos a olhar fulano, começamos a olhar ciclano, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Enquanto isso, Jesus está falando, ei, eu estou aqui chamando a sua atenção, rapaz. Olha para mim nessa noite, me dá atenção. Vamos aqui conhecer o hino do Samuel Baiano. Eu queria ser o seu amigo, mas espaço eu não tenho. Eu chego na igreja, e vem eu fechar o olho e adorar o Senhor. Eu não adoro, eu fico olhando a roupa, o sapato do irmão. Enquanto isso, Deus está batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se não abrir, eu não entro. Chega, Jesus está cansado de ver você voltar para casa do mesmo jeito. De domingo a domingo, de domingo a domingo. Deus quer te restaurar nessa noite. Eu não consigo mais, pastor. Eu não tenho mais força. Só não desviei de vergonha. Mas Jesus fala contigo, hoje eu vou restaurar suas forças. Hoje eu vou te levantar de novo. Mas é necessário eu deixar que ele entra na minha história. Olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e eu conheço as tuas. O engraçado é que olhamos para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, segundo Jesus Cristo é aqui o escritor com as suas obras, aprendemos que ele é um homem que aonde passava, ficava marcas de milagres, marcas de coisas boas, e nós cristãos temos que ser imitadores como ele de Cristo. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Aprendemos aqui, não negar a minha palavra. Não negar a palavra é não falar, olha, irmão, tem gente, graças a Deus, que aqui não tem vergonha. Esse dia atrás eu estava passando no centro e o irmão vinha passando para a igreja e eu falei para ele, rapaz, você não tem Bíblia? Ele disse para mim assim, não, eu tenho, mas eu mando a minha mãe levar porque eu tenho vergonha. Não negaste a minha palavra. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente, eu tenho vergonha de dizer que eu sou um adorador do Senhor, eu tenho vergonha de chegar no meu emprego e pedir para fazer uma oração, para Jesus abençoar, para Jesus fazer milagre. Eu tenho vergonha. Jesus falou, aquele que não nega a minha palavra. Jesus falou na sua palavra, negue a si mesmo e assim me segue. Pegue a sua cruz e me segue. Seguir com a cruz de Cristo é negar a si mesmo, negar as vontades, negar aquilo que eu tenho no meu coração, para fazer a vontade daquele que pode fazer todas as coisas. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Escute bem. Naquela época, a igreja ia contra tudo quanto é coisa ruim. Ainda hoje vai. Mas o negócio é que os governantes, quando viam que a igreja não fazia o que eles queriam, eles começavam a perseguir a igreja. Eles começavam a fechar portas para a igreja. Começavam a fechar portas para que a igreja se calasse, para que a igreja fizesse o quê? Recuasse. Mas a palavra de Deus diz que no Salmo 101, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Olha aí, os meus olhos procuram os fiéis da terra. A palavra de Deus diz que Deus está lá em cima, olhando os bons, os maus, aqueles que estão praticando a iniquidade, aqueles que estão praticando a bondade, o amor e também a equidade. Nessa noite, eu quero trazer para você que nós não dependemos de nada nessa terra, a não ser da dependência de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, o inimigo pode até tentar calar a igreja, mas ele fala conosco que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, e nenhuma ferramenta forjada contra a nossa história
tem comunhão com Ele. Deus só é com aqueles que têm comunhão com Ele. Eu só tenho comunhão com o pastor Sebastião se eu conversar com ele, se eu for na casa dele. Se eu for na casa dele, pastor, vem aqui, eu quero conversar com o senhor, eu quero ser o seu amigo. Como é que eu posso dizer que eu sou amigo de Cristo se eu não converso com Ele? Como é que eu posso dizer que eu sou amigo de Cristo se eu não leio a palavra dEle? Como é que eu posso dizer que eu sou amigo de Cristo se eu não obedeço Ele? Como é que eu posso dizer que eu sou amigo de Cristo se eu não levanto o altar para Ele no meu coração? Como é que eu posso dizer que eu sou amigo de Cristo se eu não amo Jesus lá fora com os meus testemunhos, com o que eu falo, com o que eu faço, com as minhas atitudes? Jesus fala: como é que você pode dizer que você é um crente em Jesus de Nazaré? Existem pessoas nos observando. Pastor, o senhor prova na Bíblia? Prova. Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, começaram a cantar e os presos escutaram. Se tem 100 pessoas, tem 200 olhos te olhando. Aí eu vou para a igreja e falo: ó Senhor, eu não neguei o Senhor, mas ser crente aqui dentro é fácil, irmão. Ser crente gravado aqui dentro, de cabelinho arrumadinho é fácil. Eu quero ver ser crente lá fora, é no mar grande, onde Jesus falou: coloca a sua vida em testemunho, rapaz. Olha o que você fala, o que você faz na terra do vivente, porque Jesus não vai deixar ele apanhar a sua palavra. Aí Jesus falou em Coríntios: sabe por que tem muita gente que dorme na igreja? Porque toma ceia dignamente, coloca a sua vida, entra em comunhão e sai como o dia que quer, entra na hora que quer. Aí Jesus começa a olhar a igreja e dizer: meu Deus do céu, nessa noite, em nome de Jesus, ou é crente ou não é. O profeta Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar cocheando? Se é Deus, vem pra cá, mas se não é Deus, vai com ele, vai comprar algo. Mas Jesus fala conosco: esconde-te, fala com ele hoje, que ele quer te honrar. Não negou a minha palavra e nem o meu nome. Passa na rua, vai lá e vai ali, né? Pastor Leonardo, homem de Deus, olha lá, homem de Deus. Procura ocasião contra a vida dele, como procuraram na vida de Daniel. Não tem nada, porque ele segue a palavra vive dentro dele. E eu vou falar para você, irmão, tem certas atitudes que a gente tem que dá até vergonha da gente dizer que somos crentes. Antigamente falava, antigamente dava glória a Deus, era batizado com o Espírito Santo. Mas antigamente, irmão, era diferente. Antigamente vinha para a igreja, não pensava em nada, só vinha aqui para adorar o Senhor. Entrava na igreja para dar glória a Deus, para dar aleluia. Aí as coisas ficam modernas, pastor. Coloca um ar-condicionado, parece que as pessoas parece que eles olham para o ar e falam: não, agora tem que ficar frio, agora não precisa dar glória a Deus, já não tem mais comunhão com Cristo, vem na igreja por vir. Jesus fala contigo, rapaz, se você ficar desse jeito, se eu botar hoje você fica, se eu botar hoje você vai ficar. Jesus falou assim: grandes surpresas nós vamos ter lá no céu. Grandes surpresas. Agora vamos fazer o seguinte: não negar e guardar a palavra é vivê-la, é estar com Ele em todo momento. Agora, a palavra diz que Pedro era um dos discípulos mais perto de Jesus. Ele andava com Jesus, vivia com Jesus, pregava junto com Jesus, mas no dia que Jesus foi preso, ele se revelou quem ele era, cortou a orelha do homem. Sabe o que Jesus fez com ele? Ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido. Sabe o que aconteceu com ele? O dia que ele foi revestido, Deus mudou a história dele. Estamos com Jesus, viemos para a igreja, cantamos no conjunto, cantamos no ciclo de oração, cantamos aqui na frente, pregamos aqui na frente, mas ainda estamos como Pedro. A primeira coisa que Jesus fala conosco nessa noite: guarda a minha palavra. E o mais interessante que ele fala nesse noite é dizendo: eu conheço as suas obras. Outro dia eu falei na igreja lá em Rondônia, existia um casal, pastor, existia um casal na igreja. E quando um certo dia eles chegaram e disse: pastor, eu vim aqui porque eu queria confessar que nós caímos, e eu quero falar com o Senhor.
E a palavra do Senhor, e aquele homem te contando testemunho, dizendo: não, vamos lá na igreja. Quando chegaram lá na igreja, irmãos, quando chegou lá na igreja, o pastor, agora vocês vão fazer o que vocês dois fizeram lá na sua casa. O João filho falaram assim: meu Deus, não, rapaz, vamos fazer aqui, vai fazer aqui. Vocês não tiveram vergonha de fazer na frente de Jesus, vai fazer vergonha de fazer na minha frente, rapaz. Eu sou carnal, não sou ninguém, não sou nada. Lembramos, irmão, depois que eu ouvi esse testemunho, eu comecei a observar que existia um anjo do meu lado, que existia um Jesus do meu lado. E quando eu ia tentar fazer algo de errado, eu lembrava que ele estava do meu lado. Rapaz, estou aqui, rapaz, estou aqui com você. Então precisamos entender que existe um Deus nos observando lá na escola, na faculdade, lá no emprego, lá na sua casa, na hora que o marido sai, na hora que a esposa sai, é na internet, em todo lugar. Jesus precisa entender que você não nega a palavra, que você não nega a Jesus na terra dos viventes. E visto que guardou a minha palavra de exortação, perseverança, eu também te guardarei no dia da provação. Vir sobre o que vir sobre o mundo, veio breve. Esse veio breve aqui, irmão do céu. Irmão, Deus faz uma promessa para você e fala: não, é logo aí. E demora quanto tempo para cumprir? Mas sabe por quê? A palavra diz que no dia que Elias, preste bem atenção, o dia que Elias profetizou para Acabe: desce, come, porque vai haver chuva. Estava um sol estatalado. Sabe o que ele fez? Subiu, colocou a cabeça entre as pernas e falou: eu vou orar ao Senhor para que Deus cumpre o que eu falei. Deus faz uma promessa. Aí sabe o que eu faço? Vou assistir a novela das 8. Sabe o que eu faço? Todo dia, nem que seja aqueles 5 minutinhos de oração que tinha, já não tem mais. Aí depois coloca a culpa: não, o profeta que profetizou era mentiroso, o profeta que profetizou, a palavra que ele pegou não era para mim. Sabe por quê, irmão? Porque já morreu, precisa reviver novamente para sentir a presença. Coloca a culpa no pregador que está frio, no pastor que não está orando. Engraçado que tudo olha para o pastor. É o pastor que não está orando, é o pastor que não está jejuando, o pastor está ralando de madrugada, orando ali, ninguém vê a hora que ele ora, mas todo mundo espera dele. É momento de colocarmos o nosso cordão umbilical e colocar a nossa vida ligada na videira que é Jesus. Agora ele falou: eu sou a videira, e aquele que não estiver ligado em mim eu vou cortar, mas aquele que estiver ligado vai dar fruto. Nessa noite, para de culpar o seu irmão, para de culpar o seu amigo, para de culpar o seu dirigente, para de culpar o tocador, para de culpar o diácono, e assume que você errou, que você precisa se consertar na terra dos viventes. Sabe qual é a maior dificuldade do homem? Não reconhecer o erro. Essa palavra não foi para mim, foi para mim, está sendo para mim. Eu preciso ver que eu preciso mudar, eu preciso ver que eu estou errado, eu preciso ver que o pastor é ungido. Não se toque em pastor, rapaz. Eu preciso ver que o pastor é ungido, que a casa do Senhor é casa de respeito, é casa de adoração, para adorar o nome dele. É necessário entender: Senhor, o problema sou eu mesmo, é a minha ignorância, é o meu eu, é tudo que está dentro de mim. Eu preciso tirar para que o Senhor trabalhe na minha história. É preciso eu esvaziar de si mesmo para compreender que Jesus tem um projeto na sua história. Enquanto nós ficamos preocupados com tanta coisa, tem almas perecendo aí fora, tem almas morrendo aí fora. Lá na minha cidade, pastor, eu tive um problema recentemente na igreja. Eu não tenho tempo para nada. A minha mãe me liga, eu estou fazendo visita, a minha mãe me liga, eu estou em campanha, a minha mãe me liga, às vezes eu venho para ela à noite, já 11 horas da noite, que eu já estou chegando no sítio, e aí de repente, quando eu chego no culto de domingo, eu tenho que orar para 2 irmãs que estavam brigando, pastor, por causa do carro. Eu tinha que orar para o irmão que estava brigando por causa de posição, e eu falei para ela: vocês tinham que observar mais a palavra. Olha o tanto de alma morrendo lá no campo. Pregar aqui é bom, pregar aqui é bom da minha esposa, é bom demais pregar aqui, mas Jesus falou: o foco é até os confins da terra. Levante a sua cabeça, tenha almas para o Senhor, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua história. Eu falava para Deus: Deus me dá uma oportunidade para me pregar
pregar numa igreja tal, pregar na igreja tal. Sabe o que Deus falou para mim? Rapaz, Davi começou lá no campo, lá onde ninguém via ele. A segunda coisa que Deus falou para mim, falou: você não prepara? Como é que você quer pregar em cima do púlpito que tem doutores, pastores que já se prepararam? Aí eu vou pregar uma mensagem, fica 10 minutos e já acabou o argumento. Se prepara, rapaz. Quem coloca Jesus aqui em cima, quem coloca você aqui em cima é Jesus. Vamos se preparar. Olha que existem almas morrendo. Aí Jesus fala: olha, eu gosto dessa igreja, porque elas pagam a minha palavra. Agora eu vou fazer de vocês vencedor como coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Sabe por quê? Naquela época existiam alguns imperadores, e quando os imperadores entravam, eles mudavam o nome da cidade. Então hoje a cidade era Flávia, amanhã a cidade era Márcio, amanhã a cidade era o nome de outro. Mas quando chegava, e quando chegou essa época que Jesus falou para eles: ó, se vocês perseverar, eu vou colocar o nome de vocês como coluna na casa de Deus. Coluna não se arranca. Você já viu alguém fazer uma casa e depois arrancar uma coluna da casa? Você já viu? O que eu tenho para vocês é firme, eu não volto atrás. Ele falou em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9: o que eu tenho para vocês, a sua mão nunca tocou, os seus olhos nunca viram, é o que o Senhor tem preparado para você. Mas nós estamos preocupados em correr com coisas daqui, estamos preocupados com as coisas terrenas, com as coisas que vão ficar aqui. Enquanto isso, irmão, nós não estamos preocupados. Lá em Rondônia, essa semana, eu conversando com a minha esposa antes de viajar, eu levantei uma campanha das 6 horas às 7 da noite, das 6 horas da tarde às 8 horas 19, e desde o primeiro dia foi 12 irmãos. Quando foi no 7º dia da campanha, só estava eu e a minha esposa, e eu olhei a situação. Quando era no domingo, tinha tanta gente para cantar, tanta gente para aparecer, tanta gente para querer ficar aqui na frente, mas na hora da oração em secreto ninguém quer, na hora de pagar preço ninguém quer. Dá uma olhada no culto de escola dominicana, dá uma olhada no culto de terça-feira, ninguém interessa. Mas Jesus fala com você hoje: vamos voltar ao primeiro amor, o amor verdadeiro, genuíno, na presença de Deus. Deus fala com a sua igreja nessa noite. A minha igreja precisa do meu poder, a minha igreja precisa da dependência de mim. Quando as pessoas estão esperando de políticos, estão esperando posição que vão dar, mas Jesus tem algo maior para você. O que Ele tem reservado para você é maior. Não dependa do homem. Jesus falou na sua palavra: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, que ele não falha. Jesus não falha, irmão. Jesus não falha. O homem falha, mas Jesus não falha não. Ele chega na hora certa. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta para você agora. Qual foi, preste atenção, qual foi o dia que Jesus deixou você sem nada na sua casa, sem uma roupa para vestir, a não ser que seria por uma aprovação dele? Qual foi o dia que Deus fez isso com você? Agora eu gostaria que você olhasse para o seu sapato, para a sua roupa. Gostaria que você olhasse. Olha o tanto que Jesus colocou você bonito. Eu vou para a igreja só para ver os outros. Eu não vou nem lá agradecer Ele pelo sapato bonito. Olha, dá uma olhada no sapato do pregador aqui, ó. Dá uma olhada, irmão. Uma das raças mais bonitas que anda na terra dos viventes. É a raça de crente. Olha para você ver. Tudo no pano, tudo bonito. Jesus não faz isso? Faz. Mas quando nós chegamos na igreja, é a hora de trazer a parte de Deus. E Deus fica esperando de mãos vazias. Deus fica esperando de mãos vazias. Sabe por quê? Nós somos ingratos. Nós não adoramos a Deus como é para se adorar para Ele. Nós não temos tempo para Ele. Nós olhamos só para as coisas físicas. Nós estamos só esperando, olhando para carro novo, para casa nova. Nós nunca colocamos a nossa vida para adorar Ele de verdade. E nessa noite, Deus olha para essa igreja, a igreja de Filadélfia, que tendo pouca força, eu estou morrendo, mas eu estou na presença. Eu estou grudado na promessa. Ninguém vai tirar de mim o meu galardão. Aí Ele fala na sua palavra: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui.
Velho para vir para cá. Quando eu cheguei no aeroporto, estava chovendo, relampeando, mas estava um jeito que eu vou falar para você. Eu olhei para o lado assim do aeroporto, tinha um rapaz lá da Arábia Saudita, uma barba desse tamanho, né? Turbante na cabeça, aquele vestidão, e eu disse, meu Deus, eu vou viajar num avião com um carro parecendo terrorista, ainda chovendo e relampeando nesse avião. E eu comecei a ficar com medo, rapaz. Eu falei, Senhor, eu acho que eu não vou não, Senhor, eu vou ficar aqui mesmo. E Jesus falou para mim assim, e aí, como é que está a sua vida? Se tem crédito comigo, pode entrar. Eu falei, Senhor, vai perdoando até os pecados que eu não cometi ainda. Eu entrei dentro e ele desceu em Goiânia ali. Então Deus quer procurar pessoas que se entregam verdadeiramente, que olham para a cruz e tenham ela como seguimento. Deus olha para aqueles cristãos que querem entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. Agora, Ele só entra se eu deixar. Ele só entra se eu permitir. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia. Coloque a mão no seu coração aí. A pastor, essa palavra falou comigo. Eu precisava dessa palavra. Eu precisava acordar. Eu quero fazer uma oração aqui. Já estou encerrando já. Você que essa palavra falou com você, pastor, falou comigo essa palavra. Eu precisava acordar mesmo. Eu precisava me despertar, porque Jesus tem me olhado e eu tenho caminhado por caminhos difíceis sem a presença dele. Jesus te chama aqui na frente. Estou chamando você para aceitar Jesus, mas para receber essa oração. Pastor, eu quero receber essa oração para Deus mudar a minha vida espiritual. Eu preciso reviver, eu preciso respirar. Eu estou morrendo, pastor, eu não consigo. Eu estou conseguindo ir. Vergonha não é roubar, viu? Vergonha é matar e roubar. Vir para a presença de Deus e se lançar na presença dele não é vergonha. Vergonha é querer a presença de Deus, como Davi falou: tira de mim tudo, mas não tira de mim a sua presença. Se você falou no seu coração essa palavra, vem aqui na frente, eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Pode vir, não tenha vergonha não. Eu vou orar por você agora, Deus vai falar contigo, Deus vai te levantar. Pastor, eu não tenho força mais, eu não tenho mais força, eu não estou conseguindo mais. Eu venho para a igreja, mas eu venho empurrando as minhas pernas. Eu não estou conseguindo mais, estou quase desviando. Estou quase, pastor. Mas Jesus te chama aqui hoje, um compromisso. Ele quer te restaurar, Ele quer tocar na sua alma novamente. Ele quer trazer à existência aquela perseverança e aquela fé que você tinha, aquele ânimo que você tinha na presença, aqueles que serviam com alegria na casa do Senhor, mas agora não tem mais força, não tem mais alegria de servir, não tem mais alegria de estar aqui na igreja para servir ao Senhor. Cadê você? Vem aqui na frente, eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, Pai Celestial, estão aqui, Senhor, esses irmãos que vieram, Pai, em nome de Jesus o Nazareno. Eu te peço agora, vai tocando na alma deles, vai fazendo agora a sua restauração, vai restaurando agora, vai tirando deles, Senhor, todo o comodismo, tudo aquilo que o inimigo plantou na alma deles. Em nome de Jesus, sai agora todo mal, em nome de Jesus, Pai. Essa alma que está, Senhor, vivendo uma vida de calamidade espiritual, em nome de Jesus o Nazareno, começa a restaurar, começa a fazer agora milagre, começa a trabalhar na vida desse crente, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço agora, entra, Senhor, com providência, Deus, traz de novo a fé. Perdeu a fé, Senhor, perdeu o ânimo, a coragem, a vontade de vir para os cultos, a vontade de tocar, a vontade de estar na sua casa. Perdeu, Senhor, não tem mais alegria de te adorar, Senhor, mas em nome de Jesus, retorna para Ele agora. Toca nele agora, Jesus, toca o Espírito Santo na alma dele, em nome de Jesus, amém? Toda a igreja diz assim, amém, glória a Deus. Amém. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar.